Vamos falar com Dione Antônio de Carvalho, ele é pesquisador do NECRIV, Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade. Quando a presidente Dilma Rousseff fala que não resolve essa medida em relação à redução da maioridade penal, não vai diminuir a criminalidade, que precisa sim punir os responsáveis, os adultos que usam crianças. Você também concorda com esses dados da presidente ou você vai ao contrário? Eu acho que sobre essa questão do posicionamento político, e aí foi interessante você colocar essa questão, que eu acho muito importante deixar isso claro para as pessoas, é que apesar da maioria da população nas pesquisas apoiarem a redução da maioridade, quando a gente considera a sociedade civil organizada, as instituições como o OAB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Conselho das Igrejas Evangélicas, Conselho Ecumênico das Igrejas Cristãs, a gente tem instituições que são contra a redução. Todas elas. Inclusive organismos internacionais, como a ONU, se posicionam contra a redução. E no cenário político, a gente tem também, sendo contra a redução, a maioria dos governadores. Por que motivo? Porque os governadores sabem que se eles tiverem hoje que criar 45 mil vagas para colocar adolescentes presos, eles não sabem como vão fazer isso. E sabem que vai cair nas costas deles o impacto de um possível caos, que é onde é que eles vão colocar esses meninos se a redução da maioridade passar. E aí, no outro cenário político, a gente tem hoje uma situação muito interessante, que é, sendo contra a redução da maioridade penal, tanto pessoas da direita quanto da esquerda. A gente tem, de um lado, o governo e seus parlamentares que o apoiam, se aliando no Senado com a proposta da oposição, do senador José Serra, que também é contra a redução da maioridade penal. A gente tem, inclusive, um cenário de PT e PSDB sendo contra a redução da maioridade penal no Senado, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu que abrirá uma comissão mista para discutir uma reforma do ECA para evitar a redução da maioridade penal. Então, aí, nesse sentido, as pessoas têm que começar a entender que não é só uma questão de ser contra ou a favor da redução da maioridade penal, é de pensar nas consequências, no impacto em termos de política pública, de pensar no que pode ser feito depois de uma medida dessa. E aí, nesse sentido, as pessoas têm que pensar de forma responsável. E aí, a gente tem que observar que quando a gente chega no ponto de ter, inclusive, PT e PSDB se unindo por uma causa, é porque a gente tem que ser um pouco mais sensato. A gente tem que voltar a discussão para a sensatez, parar de ser histérico, de ficar começando a só gritar que bandido bom é bandido morto, que tem que matar, que tem que prender, que tem que não sei o quê, e começar a ouvir, discutir, debater com informações consistentes, com dados, e tentar entender a situação de uma forma muito mais abrangente. Por que não se discute na Câmara dos Deputados, também no Senado, né, até mesmo no Executivo, oportunidade para esses jovens? Por que não discute isso? As ferramentas, a profissionalização, como você fala lá no ECA, por que não se discute isso? Por que não cria um projeto de lei para abrir oportunidade em todos os setores, buscar ali o talento de cada criança, de cada adolescente e investir nessa pessoa, como os países de primeiro mundo fazem? É impressionante discutir a redução da maioridade penal, induzir a população a esse meio, é uma situação que entristece todos nós, né? Certamente. Eu acompanho sempre as movimentações na Câmara Federal, e esse ano, já são 6 meses de legislatura, não houve uma única sessão para discutir criação de escola de tempo integral. Pois é, impressionante, né? Eu acho que é importante destacar isso. A gente está falando de um público que é mais vítima do que autor da violência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dos crimes que eles acabam praticando, a maioria são crimes menos graves e que atentam a patrimônio, e não contra a vida. E em terceiro lugar, é que quem está pagando toda o pato dessa história são adolescentes negros, pobres, né, em situação de evasão escolar. Dificilmente essa redução vai funcionar para adolescente rico ou de classe média alta e branca.